Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre o BBB 26, que a gente teve Sincerão, tivemos Tadeu também dando muito esporro na Ana Paula. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais. Então, se você não quer perder nada do BBB 26, se inscreva no Espiadinha, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E lembrando que a gente tem paredão rolando e temos enquete disponível tanto no YouTube, tanto no Spotify. No YouTube é só acessar a aba Posts e dar o seu voto. Já no Spotify é só retornar o episódio anterior, ou um episódio atrás deste, que lá está disponível a enquete. E agora sim, vamos começar falando sobre... Durante a tarde, a gente teve um momento ali que eu acho bom a gente comentar, que o cowboy ele estava descansando no gramado e a Ana Paula chegou ali perto dele e deu um gritão na orelha ali do cowboy, chamando ele de frouxo, gritando ali, frouxo! E o cowboy daí responde, traíra. Só isso. Assim, eu acho que o cara, ele bem realmente foi frouxo, né? Realmente, o cara ele odeia a Ana Paula, né? Fala de Ana Paula 24 horas, mas ele não tem a culhão de indicar a Ana Paula. E também, a gente tem uma conversa também que a Ana Paula ela começa a falar sobre o cowboy também, e ela começa a dizer o seguinte sobre o cowboy. Ele faz para aliviar, porque se a pessoa volta, ele é o bom moço, né? Se a pessoa ali do grupo dele, né? Se a pessoa, na verdade, que ele indicou, volta, aí ele se finge de bom moço, aí ele fica nesse personagem, né? E olha, durante a tarde também, a gente teve uma chamada ali pro pessoal, né, para fazer uma dinâmica ali do negócio ali da CIMED ali, né, aquela pasta e tal. E a Ana Paula, ela chega na sala gritando ali pro Jonas Cowboy, frouxos, no plural. No plural. E a Jonas perguntou assim, por que eu sou frouxa, Ana Paula? Ah, por que será, Jonas? Por quê? Que a Ana Paula respondeu assim, uai, votou numa pessoa no paredão? E o Jonas respondeu, e eu ia votar sozinho na Gabriela? Não, mas aí que tá, Jonas. Ela tá chamando tu e o cowboy de frouxo porque vocês não tiveram a coragem de botá-lo no paredão, filho. Ainda mais contra o próprio Jonas, né? Contra o Jonas, contra a Jordana. Eles não querem de jeito nenhum estar num paredão contra a Ana Paula, mas sempre querem ficar atacando ali, né? Falando de Ana Paula. E o Jonas, depois da ação, ele começa a dizer o seguinte, se por acaso o Juliano sai, eles vão começar a tremer na base, porque vai ser a segunda indicação consecutiva que sai. Mas a garantia delas é que a fortaleza é a Ana Paula e Milena. Quem vai tremer na base é a Samira. Mas assim, mesmo tendo enquetes, né? Tá tendo enquetes aí rolando aí, que estão apontando a eliminação do Juliano, eu acho que é balela. Eu de verdade acho que é balela, eu acho que o próprio Jonas que sai, tá? Então eu acho que não vai tremer a base, não vai. Eu acho muito difícil de acontecer isso. E o Jonas, nesta mesma conversa ali com o Marcele, ele começa a dizer que Ana Paula usou a importunação sexual sofrida por Jordana de uma maneira muito feia. Cara, aí tá, a gente vai ter que voltar nesse assunto de novo, né? A gente já comentou já uns episódios atrás já sobre essa treta, né? Que Ana Paula e Jordana tretaram e a Jordana levanta isso, né? Porque diz, né, a Ana Paula assim, você tentou cavar uma expulsão já e tá tentando de novo. E a Jordana fala assim, olha só, tá falando Pedro, sendo que, pelo menos na minha visão, ela não falou do Pedro. Ela falou, sim, da Jordana tentar cavar uma expulsão em cima da Milena. E daí eles usam, né, esse argumento agora, esse argumento novo aí, dizendo que ela usou a importunação sexual sofrida pela Jordana, sendo que não teve isso. Quem começou a levantar essa pauta ali dentro ali foi a própria Jordana nessa treta, né? Então, assim, fica incoerente, filho. E durante a noite, a gente teve uma treta entre o Juliano e Marcele. Tudo começou quando o Juliano ele foi tirar satisfação com a Marcele, dizendo o seguinte ali para ela, você pode me fazer um favor? Põe foco nas suas amizades e no seu jogo, em vez de tentar me queimar com a Chayane, sendo que você ouviu tudo errado, sendo que em nenhum momento chamei ela de personagem, por quê? Porque teve uma historinha, né, aí rolando, que a Jordana, ela contou pra Chayane
que ela ouviu no quarto do líder, dizendo o seguinte ali, a Jordana: ah, Juliano, Milena e Ana Paula. A Chayane até perguntou assim: Juliano? E a Jordana continuou colocando em xeque até que ponto você é inocente ou não, se tá fazendo esse jogo de ser inocente. Inclusive, Ana Paula falou que no início não achava, que acreditava na sua inocência, mas que percebeu que você estava jogando como todos nós. Foi exatamente essa frase. Então daí a gente retorna agora para a treta, né? Agora que a gente está contextualizado, agora que a gente sabe o motivo dessa treta toda, a Marcela ela começa a falar assim: ah, por que você não vai falar isso para Jordana? E a Ana Paula entrou no meio e falou assim: a Chayane falou que foi você. Chayane errou. Chayane, tu errou, Chayane. Tu jogou a culpa em cima da Marcele, sendo que quem realmente foi levar a fofoca foi a própria Jordana. E o Juliano ele continua: a minha simpatia, que é você, que fica de sorrisinho falso para todo mundo, é você. E a Marcele retrucando: que falsa simpatia, eu vou aonde quiser, tu manda em qualquer lugar aqui, tem chance, seu moleque, vai pagar de doido pra cima de mim? E aí os dois começam a discutir, a Marcele fala assim: que milagre você falar olhando no meu olho. Mas assim, quem fugia do embate, pelo menos que eu me lembre, quem fugia do embate era a própria Marciele. Quando o Juliano ele tentava ali conversar com ela, sempre ela escapava, sempre ela fugia. E olha, aí o negócio começa a escalonar, porque a Marcele começa a dizer ali pro Juliano: ah, parece um palmito, né, dizendo ali pro cara. E o Juliano ele começa a falar que a Marcele tá de talaricagem, né? Tá falando ali que depois que a qual que era a coordenadora do resort, né, a Maxiane saiu, ela foi lá em cima do Jonas, tal, né? Teve até beijo até. E a Marcela falou assim: vai se fuder. E a Ana Paula entrou ali, né? Entrou no meio da discussão, falou assim: é no literal? De novo, a Ana Paula ela sempre traz essa grande questão, né? É no literal? E a Marcela falou assim: como você quiser, Ana Paula. Usa esse argumento com ele. E a Marcela continua: se manca e se coloca no seu lugar, seu frouxo. De todos os nomes, tu é o mais frouxo daqui. E a Ana Paula falou assim: aham, não é não. Mas você sabe que Humberto não me colocou. Né? Humberto é um frouxo. O Berto é um frouxo, o Juliano não é, né, Ana Paula? E o Juliano fala assim: você anda com dois caras que tem medo de paredão. E é verdade, né? Não podemos negar aqui que Cowboy e Jonas têm muito, mas muito medo de paredão. Muito. Se por acaso o Jonas ele volta, né, nesse paredão, cara, acabou. Acabou que o pessoal vai se achar pra caralho. Assim, e eles têm esse medo, esse receio do paredão, porque depois daquele paredão falso, aonde o Breno ele vai pro paredão, né? Ele é escolhido e depois ele é eliminado pelo público. Então tem esse receio, né? Se o próprio cara que foi escolhido pelo público para ir no quarto secreto foi eliminado, imagina eu que não fui escolhido. Então tem esse medo ali, o cowboy. E olha, continua essa treta. O Julião falou assim: você vim querer queimar minhas amizades para queimar o grupo. Você tá beijando ela. Daí tá falando da Chayane. Numa boa, sendo que você nunca falou com ela, você é uma falsa do caralho, você é falsa pra caralho, sua amiga saiu do programa e você catou o macho dela na outra semana, falsa pra caralho. E a Marcela falou assim: tá preocupado, Juliano? E o Juliano só vai responder: ele tá larica, tá larica. E ó, essa treta foi escalonando ali, o Juliano falou assim: não fica se metendo na minha amizade. E a Marcela falou assim: eu não falei porra nenhuma, cara. Fui eu que falei? Aí, mas o problema, Marcelo, o problema é que chegou pro Juliano e pra Ana Paula, que foi tu que levou. Foi tu que levou. A fofoca real foi a Jordana que levou. Mas a culpa caiu em cima de Marcelo. Agora ela vai ter que sustentar essa culpa. Mesmo não sendo dela, né? Mesmo não sendo dela, vai ter que sustentar. E a Marcela ela saiu dessa treta e falou assim: não consegue formular uma frase, um otário desses, pau no cu, começou a gritar: pau no cu, vem pra cima de mim. E depois que acaba essa treta, o Juliano ele vai lá pro quarto lá junto com a Ana Paula, e o Juliano ele começa a falar o seguinte: quando falei do talarica, é porque ela, a Marcele, é falsa até com a própria amiga. Foi só a amiga sair, né, que daí pegou o Jonas, né? Mas a Ana Paula falou assim: foi incrível isso aí. Isso aí é mesmo. É o quinta série querendo falar de mim. Eu nunca fui amigo dela, né? Da Maxiane. E a Chayane. A Chayane, né? Que foi foi a precursora desse caos, né? Dessa treta.
A Chayane, ela disse, cara, olha só que a Chayane tá saindo do personagem, tá entrando um personagem prepotente, Chayane, que a Chayane disse que ela quer ir num paredão e puxar a Ana Paula, tá? Ela tá se achando fodona agora, mas na hora de votar não lembra nem o nome da pessoa que vai votar, não sabe de nada, no ao vivo, não entende nenhuma dinâmica, mas ela quer ir pro embate contra a Ana Paula num paredão, hein, Chayane? Nossa, para quem não sabia jogar, para quem estava vivendo tudo e não sabia o que fazer, tá sabendo fazer muita coisa, né? E olha, depois dessa treta, olha só, olha o jogo acontecendo, porque o cowboy, lá dentro ali do quarto do líder, junto com a Jordana, o cowboy ele quer convidar a Chayane e Solange para articulações da semana que vem. Olha só, agora teve esse embate, né, que a Chayane estava envolvida e a Chayane tá com meio que ranço ali do grupo da Ana Paula, principalmente da Ana Paula, então tá querendo ali puxar e as duas, né, tanto a Chayane tanto a Solange, pra perto ali deles, ali, pra ter uma articulação a mais, né, ter uns votinhos a mais, né. Então, assim, o cowboy, pra quem acha que ele não é inteligente, ele é muito inteligente. Pena que ele é um leão de quarto, né. Pena que, tipo assim, tudo que ele faz é sempre dentro do quarto, né. Sempre. Ou ele manda os outros fazerem por ele, né. Muito provavelmente essa ideia aí nem vai ser ele que ele vai chamar ali a Chayane e Solange pra conversar, não. Muito provavelmente ali vai cair do lado ali da Jordana. E olha só, gente. A Chayane não tava se achando, né? Não tava falando que ela quer ir no paredão com a Ana Paula. Se ela for no paredão com a Ana Paula, ela puxa. Lá no quarto, lá, sonho do amor, foi lá chorar. Foi lá chorar lá nos braços de Solange. E a Solange, né, consola ali Chayane, porque ela está chorando de novo por Ana Paula. Ela já chorou já porque ela foi expulsa do quarto. E agora ela tava chorando de novo, e a Solange ela começa a dizer o seguinte sobre a Ana Paula. Sabe por que ela não faz isso comigo? Ela acha que eu sou fraca no jogo, por isso. Não, Chay. Quer dizer, não, Solange. Não, Solange. Tá errada, Solange. Tá errada, Solange. Tá errada. Que adianta a Ana Paula falar um monte de coisa pra ti se tu foge do embate, Solange? De verdade mesmo. Não foi a própria Solange que falou que assim, se a Ana Paula falar alguma coisa comigo, eu vou ficar calada, eu vou ficar muda, porque daí eu não dou enredo pra ela, não dou embate pra ela. Não foi ela mesmo que falou isso? Ué, aí que é embate, aí que é treta. Mas quando a Ana Paula vai pra cima, ela fica calada, fica muda. Ah, gente, aí não dá, né? Mas ela continua falando o seguinte: já viu ela fazer alguma graça comigo? Ela acha que eu sou fraca. Ela diz: a conta é planta, você não. Você chama atenção, você é uma pessoa que as pessoas gostam, que as pessoas querem bem, que as pessoas se divertem, que as pessoas ficam tristes com você. Olha, eu tô me divertindo muito com a Jordana, quer dizer, com a Jordana não, eu tô me divertindo muito com a Chayane. Nossa, que diversão ela chegar no confessionário, depois de 70 dias de reality, ela não sabia o nome do participante, mas com certeza o público tá adorando. O público adorou também Bruno Gaga, adorou Vini, adorou esses personagens tão icônicos, tal como o personagem de Chayane. E olha, a edição, né, mostrou aquela conversa. Aí a gente já vai já pra edição, já que a edição ela mostrou a Jordana contando pra Chayane, né, o que aconteceu no quarto do líder, né, tudo que a gente já falou já. Então, assim, jogou a culpa ali na Jordana né, e a Chayane que levou essa fofoca pra frente, e daí colocou o nome da Marcele no balaio, e quem tomou de morador foi a própria Marciele. E aí a gente vai pro Sincerão. No Sincerão, a gente começa com a Gabi. A Gabi, ela colocou o Jonas como chato de galocha. A dinâmica era colocar chato de galocha. Eu acho que o nome já é autoexplicativo, já, né? Coloca ali chato de galocha ali, que é o mais chato, mais insuportável da casa. E a Gabriela, ela começa a dizer o seguinte: no começo, éramos aliados no jogo, só que acho que a gente rachou a partir do momento que, na festa do Mercado Pago, ele olhou para mim e falou: já tá tudo resolvido entre a gente. Mas eu falei que o que não tinha conversado não é resolvido. Ele fez cara de deboche, fechou o olho. Horas depois eu tava vomitando e ele achando que eu tava falando dele. Entrou no quarto, jogou várias farpas. Eu rebati. Foi uma confusão onde me chamou de chata pra caralho. Me mandou tomar no cu, bateu a porta agressivamente. A gente lembra, né, desse momento aí da festa ali, que o Jonas ele ficou irritado, né, porque a Milena acendeu ali o quarto ali, né, acendeu a luz do quarto, ele querendo dormir, ele tava revoltado,
Se eu não me engano, foi o quê? Não foi a festa, né, que o Breno volta, ou foi? Não, porque essas duas festas ele tava revoltado. Eu acho que não foi. Acho que não foi. Me equivoquei. Mas assim, o Jonas ele tava realmente irritado ali, né? Bateu a porta com força. Então o Jonas ele tomou esse chato de galocha da Gabi. E o Jonas, por sua vez, ele falou o seguinte: né, tinha um direito de defesa. Tinha um direito de defesa que eu acho que não precisava, né? Porque sempre quando não tem o direito de defesa, daí que acontecem os maiores embates ali na casa, ali depois do Sincerão. E o Jonas, ele falou o seguinte: chato de galocha, eu considero a Gabi desde o início do programa. Considero chata desde o início. Em um certo momento, a gente se aproximou, realmente, mas ela só fica de boa quando convém a ela. A partir do momento que desagrada, ela tem qualquer tipo de atitude agressiva. Colocou cowboy no monstro, falou que ia me colocar no paredão. Descontrolada, instável. Nossa, chamou de instável. Assim, a Gabi, eu não vou colocar ela como descontrolada estável. Eu vou colocar como uma pessoa muito emoção, sabe? Muito emoção à flor da pele ali. Qualquer coisa ela já tá já meio que explodindo, ou qualquer coisa que acontece ali com ela, ali seja o pessoal tirando ela da prova, ela já fica já completamente irritada. E olha, o próximo pessoa já foi o Jonas, o Jonas ele colocou, né, a Gabi como chato de galocha, e o Jonas ele diz o seguinte: realmente sempre achei a Gabi muito chata desde o início, até o momento que o cowboy me convenceu que ela era uma pessoa que valia a pena um pouco melhor. Realmente conheci e achei querida, mas essa instabilidade dela, esse jeito dela, e aí é muito preocupante e não é seguro para ficar do lado e jogar junto. Quando tirei o VIP dela e dei para Solange, ela mudou de personalidade pelo simples fato de eu não ter dado o VIP. Eu também falei pro cowboy que para nunca esquecer do monstro que ela deu para ele à toa. Essas atitudes, Gabriela, dessa estabilidade sua, essa falsidade, risadas que você dá após as discussões, soa muito como uma falsidade. Você só quer gravar VT. E a Gabi, ela respondeu. Gabi, ela respondeu dizendo o seguinte: a gente brigou e a briga mais séria foi essa na festa, onde você me xingou e me ofendeu. Não tinha como balançar a cabeça e concordar com sua frase de lamber seus pés. Eu nunca lambi seus pés. O monstro que dei pro cowboy foi porque me senti doida e dei naquele momento porque ele me chamou de fraca. Que assim, é até que justo, né? Eu acho que é até que justo, até a justificativa da Gabi. Eu acho que a Gabi ela foi até que bem. Eu acho que ela foi até que bem até nesse momento. E o Jonas ele falou assim: nunca vi alguém discutir, olhar pro lado e dar risada. Você é falso. E a Gabi falou assim: você ri, você debocha do meu choro, da minha risada. E aí foi pro intervalo. E os dois continuaram tretando, tá? Jonas continua falando assim: você não sabe discutir, você é uma VTZera, desde o começo do programa. Não vou tirar a razão também do Jonas também nessa situação, porque assim, a gente já teve momentos já, né, na época ali que o Babu ainda tava ainda no jogo, na época ali que o Babu ainda fazia amizade ainda com a Ana Paula, aonde a Gabi ela sempre procurava uma câmera ali para ela ficar olhando ali para ficar discutindo. Então, realmente tinha isso daí de VT, né? Hoje em dia eu não sei, eu não vejo muito VT dela, eu não vejo ela mais procurando muita câmera ali para ficar olhando enquanto treta. E a Gabi falou assim: e você não, né? E o Jonas respondeu: você é mais. Termina a discussão e fala: mandei bem, ó, falsidade, Gabriela. E a Gabi começou a falar assim: você é hipócrita, solta o VT de você rindo. Se eu choro é porque tô fazendo drama. Se tô dando risada é porque. Se eu tô dando risada é porque tô dando risada. Você dita o que eu vou fazer na discussão? E o João falou assim: olha como é chata. Aí a gente volta pro ao vivo. No ao vivo, o Juliano ele colocou o Jonas como chato de galoche. E o Juliano ele disse o seguinte: Jonas, meu querido quinta série, começamos com o fato de que você sabe que a Milena estava tendo crise de ansiedade na segunda semana. Isso não é papo de reprise, é por não ter amnésia. E foi por isso que ela não quis falar com você. Você tá pulando, você tava pulando da cama, achando graça de uma crise de ansiedade. Ela teve outra e você achou graça disso. Você era uma pessoa que conhecia ela lá fora. Acho que foi uma coisa infantil. E o João falou assim: ela vive em crise, né? O que aconteceu com as crises dela? E o Jonas continua, né? O Jonas daí ele rebate daí no momento dele e ele diz o seguinte: engraçado, né? Juliana está no jogo.
a planta tá acordando. Todo mundo sabe que isso com a Milena não aconteceu. Ela tinha crise e as crises acabaram. Ela tinha o mesmo jeito de antes, agora, e agora não é considerado mais crise. O Júnior falou assim, a gente não controla a crise de ansiedade, né? Não pode vir ali da maneira que puder, né? Pode vir ali do momento ali que acontecer. Não é um negócio ali planejado, não é um negócio ali que avisa ali como é que vai acontecer. E o Jonas continua, nunca zombei da crise de ansiedade de ninguém. Você é um cara chato, que vive nas asas dos outros, não cria seu enredo, é chato pra caralho. E olha, o boneco, próxima pessoa, foi o cowboy. O boneco ele colocou o cowboy como chato, e o boneco ele diz o seguinte, é a pessoa que menos consigo conviver na casa. Primeiro, pelo jogo repetitivo, que é cansativo enquanto participante e jogador. Imagino que para o público é um saco. Segundo, pelas conversas repetitivas e assuntos da casa que ele retorna, contorna. As brigas repetidas com as mesmas pessoas, os posicionamentos repetitivos, não tem mais graça, cara. Não faz sentido. O jogo é seu. Joga como quiser. A opinião é minha. E eu acho que é chato pra caralho. E olha, realmente, é um jogo muito chato, um jogo muito confortável ali do cowboy. O cowboy ele vive no líder, o cowboy ele vive com imunidade. É um jogo ali que não muda nada. É um jogo muito chato de se assistir. É um jogo ali que não muda absolutamente nada. E o cowboy, por sua vez, ele responde dizendo o seguinte: bom, Brasil, dá pra ver que não tem argumentos, porque ele fala que eu faço isso, aquilo, e não citou exatamente o que eu faço. Abriu mão da metade do tempo porque não tem o que falar. Ele quer bater sempre na mesma tecla, porque se mudar a direção agora, o Brasil vai ver que lá atrás, no primeiro Sincerão que tivemos, quando ele me acusou, ele estava errado. Cowboy, tu acha mesmo que eu, você, o público vai lembrar de coisa que o boneco falou na primeira semana, gente? Vai lembrar mesmo, boneco? Tu acha mesmo, boneco? Pelo amor de Deus, viu? E olha, aí foi pro intervalo e começa uma discussão entre Jonas e Milena, onde o Jonas disse que estão fazendo um jogo sujo, acusando ele de ter zombado da crise de Milena. E o Jonas ele começa a falar assim, só é crise quando é pro jogo, né? Jogo sujo, jogo podre, falem a verdade, jogo podre e jogo sujo. E a Milena falou assim, eu vim lá de fora em terapia, e aqui dentro eu continuo em terapia. Não tem nada de jogo sujo não, Jonas. Eu comecei a me policiar. A partir do momento que joguei um capacete, quase acertei um dummy. E outro colega, aí sim, eu vi que poderia me policiar quanto a isso. Porque poderia agredir alguém sem querer. E assim, a Milena ela vem se controlando, né? A Milena a gente viu que ela vem ali numa linha que ela não tem mais esses ataques ali que ela tinha, né? Esses momentos de pico ali que ela tinha no momento, né? Assim, tinha momentos ali que, né, qualquer coisa parecia que poderia causar uma expulsão ali para ela, porque ela ia muito de confronto. Ela sempre estava ali batendo alguma coisa, né, batendo travesseiro, indo no quarto, ali, né, gritando ali, berrando, chorando, andando de um lado para o outro. Então, assim, a gente já viu já que tá tendo essa mudança, né, da Milena. A Milena ela não tá sendo mais essa pessoa que ela era no início do programa. E ela falou, né, que ela tá ali se tratando também ali dentro do reality, ali, fazendo terapia ali, porque tem psicólogo ali dentro. Tem psicólogo ali dentro ali. A gente bem sabe, né? E o Juliano falou assim, quando acabar o programa, você vê zombando dela na cama, na dispensa. E o Juliano falou assim, eu ouvi atrás da porta jogo sujo. E o Juliano falou assim, não, ela tava tendo crise de ansiedade e você zoou. E o Jonas falou assim, ela falou besteira na mesa ali. Ela falou um monte de brincadeira na mesa depois disso. Aí perguntou, né, que crise é essa? E a Milena, ela autorizou sua psicóloga a publicar todos os seus laudos aqui fora. Ela falou, tá? Ela falou isso, ela falou ali que tá autorizada ali a psicóloga a soltar todos os seus laudos. Será que solta? Eu acho que não, né? Eu acho que é conduta de ética, eu acho. Alguma coisa assim, né, sobre psicólogo. Eu acho que o psicólogo ele não tem essa permissão, mesmo o participante, né, mesmo a Milena ela dando essa permissão, acho que ele não pode ali publicar, né, mas deu a permissão, autorizou. E aí a gente volta pro ao vivo. No ao vivo, o cowboy colocou Ana Paula como chata de galocha.
E o cowboy ele começa a dizer o seguinte: considera a Ana Paula chata, porque ela vem sempre com as mesmas atitudes, querendo desmoralizar, inventa enredos, tenta criar narrativas que ela mesma se contradiz. Às vezes estamos quietos e ela vem tentar te provocar para você falar alguma coisa. E a Ana Paula só falou o seguinte: fraco, só fraco. E o cowboy continuou: ela vem provocar para você se contradizer, ela quer chamar atenção, mas é vazia, não traz argumentos, não traz narrativas interessantes, se contradiz o tempo todo falando coisas que defende lá fora, e aqui age completamente o contrário. Ah, cowboy, vai trazer coisa de fora de novo de Ana Paula, cara. De novo, gente, assim, de verdade, eu acho que eu já falei já já uns 20 episódios já, mas o pessoal tem essa mania de não querer jogar com a Ana Paula lá dentro, lá. Porque se você for perceber, ele não falou, ele não especificou que momento que ele está citando, mas ele quer pegar coisas que a Ana Paula defende aqui fora, porque ele bem sabe, assim, os participantes eles fazem, né? Eles fazem aquele estudinho lá antes de entrar, né? Faz aquele estudinho lá de qual que é o nome mais citado, o nome mais comentado, para ter um podrezinho, né? Para ter alguma coisinha ali para jogar lá dentro. Então é óbvio que ele sabe as bandeiras que a Ana Paula defende aqui fora. E a Ana Paula fala assim: você me conhece lá fora, Humberto? E o cowboy falou assim: ah, isso é ser chata. Ah, cowboy, para, né? Para. Aí a Ana Paula respondeu, disse o seguinte: nunca me contradisse aqui. Eu tenho um jogo linear desde o início. Você é o comedor de cérebro, mas eu como o seu juízo. E aí, quando eu como o seu juízo, você tenta dar as voltas, você entrega o seu jogo sujo. O cowboy falou assim: você tenta. E aí começa um embate ali entre os dois. A Ana Paula falou assim: você quis entrar aqui para lavar sua imagem como um bom moço. E o cowboy falou assim: ela cobrou do Babu para jogar o BBB 26. Mas na hora de falar, e o Tadeu falou assim: pode concluir, Ana Paula, pode concluir. Ali, né, dando uma cortada ali pro cowboy. E a Ana Paula continua, né? Concluir não, né? Entrou para ser bom moço, o dono da moral e dos bons costumes. Ele muda de personalidade. O cowboy ali respondeu: você foi expulsa e precisa consertar a imagem. Você saiu pelo confessionário e eu saí pela porta. Mas aí que tá. Aí que tá, cowboy. Eu vou ter que pegar um negócio, tá? Porque o cowboy, cara, assim, o cowboy saiu odiado na edição dele, né? O cowboy saiu odiado. Na Paula, gente, pô, Ana Paula ela pode ter sido expulsa, pode ter saído pela porta do confessionário mesmo. Mas, porra, o quanto que esta moça ela trabalhou depois que ela saiu do BBB é inacreditável, pô. Ela fez video show, pô, ela trabalhou um monte de coisa, ela participou de novela. Então, assim, ela não precisa consertar a imagem dela. Se ela quisesse ele continuar, né, como a ícone do BBB 20, do BBB 16, ela poderia continuar com essa imagem. Mas ela entrou lá. E a Ana Paula, ela continuou falando assim: eu saí expulsa, paguei e tô aqui de volta na mesma edição que você. E é verdade, né? Pô, eu não entendo por que o pessoal quer pegar tanto ali, falando ali que, ah, você foi expulsa, Ana Paula, você foi expulsa, mas você tá de igual com ela, cara. Assim, se a própria edição, se a própria Globo colocou ela lá dentro, lá, por que ficar batendo nessa tecla? Por que você acha tão interessante ficar batendo nessa tecla se até a própria Globo desculpou ela? Até a própria Globo ali colocou ela de volta, sabe? E aí, o cowboy perguntou assim: apagou o quê? E a Ana Paula falou assim: não pude continuar na minha edição. Qual personalidade minha é essa? E o cowboy falou assim: agressiva, mimado, um monte de coisa. E a Ana Paula perguntou assim: que mais? Desumana, cruel, tá vendo que é você que mente? Sabe o que eles fazem? Eles atacam a gente com o que eles são e eles atacam com o que vocês fazem. E aí o cowboy falou assim: ah, tá nervosa? E o cowboy continuou: a bandeira tá com vergonha do mastro. Suas bandeiras estão com vergonha de você. A mulher que fica aqui dentro criticando mulheres não deveria levantar a bandeira lá fora. E a Ana Paula perguntou, né? Que mulher criticando mulher? Cowboy. Nossa. Ai, cowboy do céu. O cowboy ele falou assim: ah, você não criticou a Maxiane por falando da maquiagem dela, gente? Trouxe a Maxiane de volta. Gente do céu, não é possível que isso daí é argumentação. Isso daí que é argumentação de verdade, hein? Que argumentação maravilhosa! Trazer Maxiana, que já foi eliminada,
E o próprio público zoou a maquiagem dela a rodo, né? Quando ela teve aquele choro, zoou pra caralho. E a Ana Paula falou assim, eu falei que o roxo não era a paleta dela. E o cowboy falou assim, não, você desmoralizou ela como se estivesse feia. Ah, cowboy, tu vai levantar isso daí mesmo, fi? Do nada tu vai falar que ela foi desmoralizada por Ana Paula, tu vai levantar essa pauta mesmo? E aí a gente vai pro ao vivo do Globoplay, né? Porque acabou ali o programa no ao vivo e agora a gente vai pro Globoplay, né? Que continua a dinâmica. E continuando a dinâmica, a Marcele diz o seguinte: na discussão, ele falou que eu fiquei me tremendo no momento, né? A Marcele ela colocou o Juliano como chá de galocha. E daí diz o seguinte: ele falou que eu fiquei tremendo no momento, que eu estava tendo uma crise de ansiedade, sendo que eu tive atendimento médico para cuidar disso. E o Juliano falou assim: ela tá mentindo. Onde falei de crise de ansiedade? E daí o Marcele continuou: te acho chato? Chato. Quer chamar sua tutora para coordenar? Você treina para falar, não tem personalidade nenhuma de jogo, você só se mete embaixo das pessoas e como uma frase, e olhe lá, te acho covarde, frouxo e moleque. Todas as vezes que você grita comigo, eu vou gritar. E a Marcela ela continua dizendo o seguinte: em relação ao julgamento de homem para mulher, eu beijo quem eu quiser. Você é homem, não tem que abrir a boca para falar sobre mulheres. Quem pode me questionar é meu pai que tá lá fora, você é moleque. E o Juliano ele respondeu dizendo o seguinte: tô desacreditado com as coisas que você tá falando. Eu falei, por favor, pare de se meter no meu jogo. Nessa entonação, você levantou, me mandou me fuder, falou das minhas características físicas, que falou, né? A gente comentou aqui. Não xinguei, não falei da sua família ou cultura. Você distorce tudo a seu favor, como faz no jogo inteiro. Você é Miss Simpatia, dentista, que no Sincerão fala, faz cena, mas no jogo é piscina e sorriso. Pô, gente, assim, pra mim o Juliano nesse momento foi um espetáculo. Um espetáculo. Eu gostei, tá? Eu gostei desse posicionamento de Juliano. Eu achei muito bom. Eu acho que o Juliano ele acertou em cheio nesse momento. Tanto é que começa uma discussão entre os dois ali, que o Juliano falou assim, você me colocou como machista, e eu falei que você era talarica, você é talarica. E a Marcela falou assim, eu gosto de beijar. Ah, mas isso aí não tira o fato de, né, pô, sua amiga que ficava com o rapaz, né, ficava ali com o Jonas. Acabou de sair, menos de uma semana ali tu vai beijar o cara, assim, não entra, né? Acho que isso daí não é. Eu, pelo menos, posso estar enganado, mas eu não vejo isso daí como machismo, só porque chamou a menina de talarica, sendo que não é mentira ali, né? Não é mentira que tá acontecendo. E o Juliano falou assim, gosta de beijar, mas gosta de talaricar. A próxima pessoa foi a Solange. E a Solange falou o seguinte, acha a Ana Paula chata, colocou a Ana Paula como chata de galocha, acha a Ana Paula chata porque ela persiste muitas vezes na mesma tecla em relação a inúmeros assuntos, mas sempre da mesma forma. Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa muito chata em relação a Chayane. Às vezes ela é boa, às vezes ela é chata. Então, quando as pessoas têm um dedo para apontar o tempo todo, ela tem sido chata na casa, tem sido chata de alguma forma. Ah, não falou nada de relevante, hein? Nada. E na Paula, ela já respondeu, falou assim, mas ela não falou os motivos. O Tadeu falou assim, cada um usa o tempo da maneira que quiser. Assim, a gente precisa comentar isso, tá? A gente precisa comentar isso, porque eu pelo menos achei que o Tadeu ele deu uma passada, tá? E eu acho que o Tadeu ele deu uma passada ali no Sincerão real, tá? E eu acho que ele deu uma exagerada gigantesca ali contra a Ana Paula. De verdade mesmo. O cara, ele. Qualquer. Assim, a Ana Paula não tava brigando sozinha, né? Então a Ana Paula, quando ela respondia, por exemplo, o cowboy, quando respondia a Solange, depois que acabou o tempo, quem tinha a chamada de atenção era a Ana Paula. O Tadeu não chamava a atenção ali do cowboy, do Jonas, da Solange, por estar tretando com a Ana Paula. Chamava a atenção da Ana Paula. Então acho que o Tadeu ele se passou muitas vezes ali no Sincerão. Eu acho que ele errou muito ali no Sincerão, porque tudo caía ali na Ana Paula. Mesmo assim, aí eu vou, né, já que eu falei já mal do Tadeu, eu vou falar um pouquinho mal da Ana Paula também, para ficar no 0-0 também.
Porque assim, a Ana Paula, ela tava muito naquele negócio ali, ai, Tadeu, não tem como eu colocar isso, não tem como fazer aquilo, ai, Tadeu, tá doendo a fumaça e tal. E assim, pô, Ana Paula, tá de igual para todo mundo. Não, o Tadeu falou assim, Ana Paula, todo mundo fez do mesmo jeito, Ana Paula, tu quer fazer diferente, fia. Só que algo que me deixou ali intrigado é que começou a rolar uns vídeos, principalmente no Twitter, obviamente, né, era óbvio que ia ser no Twitter, que fazia um comparativo entre a fumaça do Jonas e a fumaça da Ana Paula. Cara, a fumaça da Ana Paula era brutal, tá? A fumaça da Ana Paula vinha como um jato. Já a fumaça já do cowboy parecia que alguém estourou um confete de fumaça, nem assim, tanto é que se você for fazer o um comparativo, né, depois da fumaça, depois que a pessoa tomou a fumaça, a testa do Jonas ali estava intacta, tá, praticamente, as bochechas estavam intactas. Da Ana Paula, gente, da Ana Paula pintou a língua, pintou o dente, pintou tudo da Ana Paula. Então, assim, eu acho que a fumaça, ela teve esse erro também. Assim, eu tô falando pelo que eu vi, tá? Assim, posso estar enganado, mas eu estou indo pelo que eu vi. E eu acho que a fumaça tinha ali uns privilégiozinhos, né? Eu acho que tem uns privilégiozinhos. E a Ana Paula, ela responde, dizendo o seguinte ali sobre a Solange. Ela falou e só foi no genérico. Se foi sobre a Chayane, liguei os pontos e falei que não, ela não é 100% autêntica. Tô vendo que o jogo dela é perigoso para mim. Eu fico espantada, porque trazer esses assuntos à tona, você prejudica a Chayane, porque ela mesma se autodenominou personagem, numa dinâmica comigo. Falou que me colocou no Sincerão porque quis. Errou, Ana Paula. Que, né, na edição passou lá que a Chayane, ela falou não quis. Errou, Ana Paula. Mas continuando. Falou que me colocou no Sincerão porque quis. Se sou chata por apontar incongruências, é isso que eu aponto no jogo. Você não faz nada e no próximo paredão você tá arriscada a sair, né? Pô, se a Solange não tem absolutamente nada para falar e ela precisa puxar assunto ali da Chayane, né? Que ela foi lá abraçar lá a Chayane porque a Chayane tava muito mal, tava chorando no quarto. E esse daí é o único argumento ali que ela tem, cara. Fica difícil, fica bem difícil. E a próxima pessoa já é a Chayane. Chayane colocou Ana Paula como chata de galocha. E a Chayane, ela disse o seguinte: tá vindo pra cima de mim com uma coisa que não tem nada a ver. Não vai ser um BBB que vai me fazer mudar. Você tá errada sobre mim e chata sobre isso e vai bater até nos matar aqui dentro. E a Ana Paula falou assim: até uma sair. Matar não. E a Chayane falou assim: mas você tá errada sobre mim. E a Ana Paula respondeu: é só você provar. Você falou que é um personagem, não eu. E aí o Tadeu dá um esporro ali. Mas aí, né, a Ana Paula, ela queria fechar a boca, ela queria colocar a mão na boca ali para não tomar aquela fumaça dentro da boca lá que já tava, né? Já tava dentro da boca, já. Então, eu acho que do Juliano também tava, também que a língua tava pintada, os dentes tava pintado ali da fumaça, né? E o Tadeu falou assim: vou te dar uma dica, Ana Paula. Fecha bem a boca que vai dar certo. E a Ana Paula falou assim: mas dói. E o Tadeu falou assim: mas é assim pra todo mundo. O Tadeu tava poucas. O Tadeu tava muito poucas, tava. E a Ana Paula responde, de novo, praticamente a mesma coisa ali que ela falou pra Solange. Dizer o seguinte: hora nenhuma falei que você fala alto ou baixo. Eu liguei pontos. Mas dos mais graves foi a gente que tem uma dinâmica da Betano. Tinha lá um botão com a luz de tamanho de todo tamanho, e esse botão aparece em todas as provas, o mouse. Até o Tadeu falou: gata, não é isso, o botão é aquele. E a Shane falou assim: tava brincando. Shane, tava brincando. Daí ela brinca, daí que esquece o nome do Jonas, ela brinca. Ai, cara, é cansativo um personagem desse, tá? De verdade mesmo, um personagem muito batido. E a Ana Paula falou assim: você brinca o tempo todo porque nunca entende nada. Nunca entende nada, nenhuma dinâmica para se safar. Você fala: eu sou uma merda, tô errada. E a Chayane falou assim: pega a carteirinha de fã e joga fora. Chayane, nossa, tadinha de Chayane, gente. Tadinha de Chayane. Tadinha dela, que ela ficou chateada com a sua ídola. Ficou muito chateada, A próxima pessoa foi a Samira. Samira colocou o Jonas como chato de galocha. E o João falou assim: olha quem acordou.
a outra que saiu debaixo das asas de Ana Paula. E a Samira, ela começa a argumentar dizendo o seguinte: na situação de medo de paredão, ele chegou em mim e falou que se eu votasse nele, ele iria me puxar. Na hora eu fiquei, tá, mas depois fiquei refletindo e pensando se tava me ameaçando. Porra, tô com o cu na mão, quero ganhar meu apartamento, eu sou isso? Pra mim foi uma atitude muito chata, né? Porque o cara foi lá falar lá que ia colocá-la no paredão e ela achou que era uma ameaça. Nossa, que ameaça, hein? E eu falei assim, a gente deu risada disso, Samir. E a Samir falou assim, você me ameaçou. E daí, na hora da justificativa do Jonas, que o Jonas... Gente, quem olhava pro Jonas nesse momento, parecia que ele não tomou fumaça, de verdade mesmo. Nem o pescoço tinha nada de tinta, nada da fumaça. Meu Deus do céu, gente, impressionante isso, como a fumaça do Jonas é fraquíssima, é. Mas o Jonas, ele respondeu dizendo o seguinte: acho engraçado, Samir, no dia que você falou isso, que perguntei se você votaria em mim, eu falei que se votasse, iria puxar. E a gente deu risada disso. Você, um tempo atrás, falou, agora que a gente tem um apartamento, a gente pode se ajudar, hein? Vamos se ajudar e não votar. Achei muito contraditório. E o Jonas, ele sai da dinâmica, né? Ele sai ali do pedestal, né? Do chá de galoche, dizendo o seguinte: que ameaça, bicha forçada da porra. A próxima pessoa foi a Ana Paula. Ana Paula colocou o Jonas como chato de galoche. E o Jonas, ele já foi irritado, já falou assim: me chamou para defender seus filhinhos, Juliano. E a Ana Paula falou assim: fico preocupada com essas coisas. Porque as pessoas realmente invertem em todas as situações e chamam a gente de mentirosa, tendo talvez a certeza de que não vai passar as coisas. A tia Milena realmente estava tendo, sim, uma crise de ansiedade grave. Você entrou no quarto, viu que ela estava se debatendo, tendo uma crise de ansiedade, pulou na cama rindo e debochando. Eu falei para te tirar do quarto. Você ainda fechou a porta de uma forma super complicada, travou a porta e eu vim te trazer até aqui para fora para evitar coisas maiores. Isso não foram uma, duas ou três vezes. Colocar à prova o que a Milena estava vivendo é tenso, ainda mais nesse momento que ela está, porque realmente aconteceu. E assim, né, tá tendo vídeo aí mostrando aí que realmente aconteceu isso, mas algo que eu queria chamar a atenção neste momento é que em momentos atrás ali que o Jonas ele traz à tona o assunto ali, né, falando ela não estava tendo crise de ansiedade, né, falando ali algo parecido ali, né, enquanto tava tendo aquele embate ali dos dois, né, tanto da Milena, tanto do Jonas, a Ana Paula, ela tava segurando o choro. Eu quero muito trazer isso daí, porque dá para ver ali claramente ali o olho dela vermelho ali, segurando o choro ali para não chorar ali, porque ela queria muito defender ali a tia Milena, né, porque ela viu a situação da tia Milena, ela viu a situação toda da tia Milena. E o Jonas, ele respondeu dizendo o seguinte: eu vi a Milena diversas vezes do mesmo jeito e nunca ninguém falou que era crise. Agora, depois de 70 dias, vocês vêm jogar isso à tona. Teve quantos sincerões até agora? Nunca, ninguém nunca falou isso. Do nada, vem à tona isso. Coisa que é mentira. E se for verdade, tá gravado, o Brasil já viu e vai me colocar para fora. Isso é coisa muito séria e não se brinca. Nunca zoei crise de ninguém, mentirosa. E aí começa o embate ali entre Jonas e Ana Paula, onde o Jonas começa a falar ali: nunca vi uma feminista que fala mal de outra mulher. E a Ana Paula pergunta de novo: o que falei da outra mulher? E o Jonas fala assim: você não falou da roupa da Aline? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não. De novo não, Brasil, de novo não, esse assunto de novo não. Ai, gente, de novo o assunto da Aline, não. Não. Porra, não é possível, gente. Falta o quê? Falta 3 semanas para acabar o BBB? A gente tá no assunto da primeira eliminada do BBB. É sério isso? É sério que se assim, se a eliminada tivesse certo, ela estaria lá dentro, né? Ela estaria lá dentro até agora. Ai, gente, meu Deus do céu, não é possível que o pessoal vive no passado, hein? Meu Deus do céu, gente. E a Ana Paula respondeu: isso tem 10 anos. Ela foi no paredão comigo e vocês batendo na tecla. Certíssimo, Ana Paula, certíssimo. Não tenho nada a acrescentar sobre isso. E a Jordana, ela colocou o Juliano como chato de galoche, dizendo o seguinte: acho uma pessoa sem opinião, não vejo agregar, não. Não vejo movimentação importante no jogo. Tudo que você faz, você reproduz opinião.
você reproduz o que a sua mestre Ana Paula fala. Você não tem embates comigo, embates próprios. No máximo uma frase, não completa um argumento, não tem sacadas. Hoje mesmo aconteceu sua entrevista do Paredão e você falou, eu não sei dizer quem eu sou, o que eu faço. Ué, Jordan, tu tava no confessionário junto com ele? Tu ouviu? Como assim, Jordan, não ouviu o Juliano se defendendo no confessionário, né? Porque é chamado lá para fazer aquele VT, né? Aquele VT de início de programa de terça-feira. E o Juliano perguntou, né? Jordana, sua personalidade no jogo, eu queria perguntar qual é. Tentar expulsar a tia Milena através das regras do jogo ou Ana Paula? Vocês ficam chamando a Ana Paula de devoradora de cérebro, mas eu tô com ela porque a gente bate nas opiniões. Não é por conveniência, não é porque ela é veterana, que nem vocês fizeram com eles dois e com Sara, tá dizendo ali de Cowboy e Jonas, né? A próxima pessoa foi a Milena. Milena, ela colocou o Jonas como chá de galocha e a Milena disse o seguinte: aqui nenhuma mentira fica escondida, porque temos milhões de câmeras. Uma coisa que me fere é falar que tô mentindo. Inclusive, em todos os históricos da escola, tem para minha mãe procurar um tratamento por conta do meu jeito explosivo. Que no confessionário me chamaram a atenção várias vezes. Você é mentiroso e não preciso mentir. Tô autorizando minha psicóloga a colocar meus laudos desde criança e os 3 anos de tratamento. Não preciso fingir que tenho crise do nada, porque 3 vezes foi real e você fez. Comecei a me policiar porque um dia na prova eu quase feri um Dami e a Chayane. E o Jonas, né, depois de tomar a fumaça, ele disse o seguinte: esse assunto já deu o que render. A gente passa por psicólogos antes do programa, ninguém é obrigado a saber o que o outro pensa, porque seria um jogo covarde usar problemas e na hora falar tô em crise de ansiedade. Eu não sou obrigado a falar quando uma pessoa está em crise ou não. E acabou. Acabou o sincerão, daí começam os embates. A Marcele foi conversar ali com o Juliano, falou assim: Juliano, naquele dia eu tive atendimento médico e nunca mais falei do assunto. Eu tive um negócio ruim aqui dentro, que já tive lá fora. Até aqui dentro foi ruim. Quando te vi fazendo isso, achei que era para mim. E o Juliano falou assim: não, era imitando cowboy. O que tiver para falar para você, vai ser para você. Tava ali se entendendo, né? Os dois se entenderam. Enquanto isso, o Jonas ainda tava batendo na tecla, falando assim: ninguém aqui é especialista. Quantas vezes as pessoas saíram do controle aqui? Isso é balela. Nunca mais ela teve. Se descontrolou 1000 vezes. Quando acontecem outras coisas, não é crise, é coisa séria. Ela ficar jogando ali. E a Jordana, né, começou, né? Porque ela falou ali pro grupo. E o cara falou pro grupo ali. E a Jordana falou assim: ela desligando a luz 30 vezes e gritando no teu ouvido. E o Cowboy também fala assim: Juliano fala que ela tava tendo crise dormindo. Nunca vi alguém ter crise dormindo. Gente, o pessoal tá questionando a crise de Milena. Na moral, eu preciso realmente dissecar sobre o assunto? Eu acho que não, né? Eu acho que não. E aí, a gente tem uma treta aí no banheiro, onde o Jonas ele começa a dizer o seguinte: nunca mais teve crise, o programa inteiro, dizendo ali pro Juliano, pra tia Milena, tá? E pra Ana Paula. E o Juliano começa ali a se defender, falou assim: como se a gente escolhesse quando tem crise. E a Milena falou assim: quando eu sair, vou te mandar os laudos. E o Jonas, ele falou assim: é conveniente falar isso, mesmo discursinho os 3. E o Juliano falou assim: é uma atitude de merda. Quem fez foi você, mais de uma vez. A gente fala porque ele fala. E o Jonas falou assim: sai dazinha da sua mamãe. Aí o Juliano ele começou a dizer que o Jonas estufou o peito para confrontar ele, né, para afrontar ali ele. E a Milena e a Ana Paula correram ali para segurar o Juliano. Depois disso, ele comentou, né, que as amigas não precisam ficar com medo que ele faça algo, pois ele jamais agrediria alguém. Ficaram com medo, tá? Tiraram o Juliano ali de perto ali do Jonas, ali ficaram com medo. Quando estava acontecendo isso, o Cowboy apareceu ali no banheiro ali para entender como o Jonas teria debochado as crises de Milena. E o Juliano falou assim: Cowboy, não se mete, você nem sabe, eu não vou responder você, porque você não tem nada a ver. O Cowboy falou assim: é uma dúvida. Eu falei pra Jordana lá fora que eu não vi. E o Juliano falou assim: ele tá atacando a gente de mentiroso e acusando a gente no jogo. Eu jamais usaria uma coisa que minha família passa. Vocês sabem que é ter ataque de pânico? Não fala sobre Jonas, você. Não fala sobre o Jonas, você.
né, você não sabe o que é, porra, né, não sabe o que é crise de ansiedade, não sabe o que é o ataque de pânico, não sabe. E o Jonas, cara, olha isso. O Jonas, a Ana Paula foi tomar banho e o Jonas foi lá atormentar a Ana Paula. Foi lá falar do banho de Ana Paula. O Jonas começou a falar assim: tem que dividir água também, porque todo mundo tem que tomar banho. Tá há 10 minutos já. E a Ana Paula falou assim: vem me tirar. Caralho, caralho. Aí o clima foi escalonando, né? O João falou assim: não, tô comunicando. E a Ana Paula falou assim: eu sou desumana, esqueceu? Na hora que é desumana, convém. Vocês não querem a desumana, vai fazer a casa ficar sem água. Acha mesmo que eu vou ficar verde? Vou ficar aqui até meu cabelo voltar à cor normal. Se a água acabar, paciência. Aí o Jonas foi lá comunicar o grupo dele. Foi lá no quarto ali de voar. Foi lá, falou assim: gente, vamos lá falar com a Ana Paula, que ela tá tomando banho há muito tempo. Vamos lá. Daí juntou todo mundo. Juntou o cowboy, o Jonas, a Jordana e foi lá também reclamar que a Ana Paula tá tomando banho há muito tempo. A Jordana chegou assim e falou assim: gente, vamos ter consciência, você tá aí há 30 minutos. E a Ana Paula falou de novo: vem me tirar. E a Jordana falou assim: mas se fosse a gente, você estaria falando, inclusive o boneco, que sempre cuida da água. E o João falou assim: eu vou entrar também, porque o banho é de todo mundo. O cara, ele entrou, tá? O cara entrou no banho mesmo, junto com a Ana Paula. E começa a falar assim: a casa vai ficar sem nada por causa de um banho de meia hora. Você tem que desligar o chuveiro para lavar o cabelinho. E a Jordana fala assim: tem mais de 20 minutos que ela tá ali, tá fazendo de propósito, a casa vai ficar sem nada. E o Jonas continuou rebatendo, né? Continuou falando o seguinte: mais uma atitude forçada. Ah, eu sou fodona, vou ficar 30 minutos no banho para provocar. E a Ana Paula ali começou a responder, falando assim: isso é para vocês, na próxima vez não me sujarem. Um marmanjo desses, né, do Jonas, precisam de um bando de advogados. Que dó que eu fico de você, viu, quinta série? Imagina quando eu chegar na sua idade precisar desse tanto de advogado, né? Porque o Jonas ele foi lá chamar a Jordana e o cowboy ali para ajudar ele ali na treta, né? Foi lá chamar isso. E a Jordana continua rebatendo ali a Ana Paula, tá? Continua ainda tretando com a Ana Paula, dizendo o seguinte: uma coisa que queria entender é que você foi falar que Marciele foi lá pegar o boy da amiga, condenar uma atitude de mulher, é isso? E isso, quando a Maxiane estava aqui dentro, você foi a pessoa que ficou o tempo inteiro falando: por que você não fica com o Jonas? E a Ana Paula respondeu: mas é jogo, gatinha. Entrou na sua cabeça? Entrou, né? Ah, entrou na cabeça ali de Jordana. A gente sabe muito bem, né? Porque que Jordana, ela acabou ali se doendo por causa disso, né? Acabou. A gente sabe os edredom que rolou, a gente sabe o edredom que rolou, Jordana, a gente sabe o motivo. E a Jordana respondeu: é porque você veio questionar a atitude, que você estava querendo endossar aqui dentro. Você jogou a corda e ficou o tempo todo falando: Jordana, por que você não pega ele para quando acontecer você falar? Estou expondo a tua maldade, como você se contradiz. E na Paula falou: sou cobra cruel, cascavel, desumana. E a Jordana falou assim: ah, não vem com esse discurso não. E a Marciele, ela chega ali também para ficar confrontando a Ana Paula. Que a Ana Paula falou assim: o que aconteceu? Ela, né, tá falando da Marciele, ela laricou a amiga. E a Marciele falou assim: olha quem fala da liberdade feminina. E a Ana Paula, ela teve que desenhar, falou assim: gente, mas é talaricar. É pegar a amiga ali do outro. É pegar o boy do outro. E a Jordana falou assim: e você quer colocar mulheres contra mulheres? E a Marcela começou assim: cadê a liberdade, Ana Paula? Você não tem nada a ver com o que eu beijo. E a Jordana continua defendendo: e você querendo colocar mulheres contra mulheres, com um homem no meio, por conta de macho. E a Marcele continuou, falou assim: por isso você não tocou no assunto antes? Um homem julgando quem a mulher beija. E a Ana Paula falou assim: mas é o nome que dá. Tá laricar, né? É o nome que dá. E a Marcela falou assim: e você endossando isso? Você que pega a liberdade das mulheres. Cara, que discursinho ruim. Que discursinho ruim de Marciele e Jordana, hein? Meu Deus do céu! E pra gente fechar, Juliano e Cowboy também discutiram também. Juliano falou o seguinte: chegou o outro advogado de diabo, vai fazer o seu humano. Você fica na briga dos outros. O Cowboy respondeu: quem nunca fez foi você, rapaz. Vai se fuder, rapaz. Tá mostrando quem é, menininho. Eita, que Cowboy tá rindo aí. Eu vou
cowboy nunca, assim, é difícil a gente ver cowboy fora do personagem, né? Falando assim, vai se fuder, né? O homem de moral e bons costumes falando vai se fuder. E o Jonas começou também a crescer ali pra cima do Julião, falou assim, mimadinho, você é burro, não conjuga um verbo certo. E o Julião falou assim, vai tomar no meio do teu cu. Você e ele são chato pra caralho. Você tá vindo aqui com o seu cafezinho. E o cowboy respondeu, e daí? Você que é advogadozinho, mas só quem tem OAB é ela. Tá falando da Jordana. Vai lá, menininho, chora com a mamãe aí. E o João falou assim, ficou nervosinho, pau no cu mesmo. E acabou essa discussão. E olha, gente, que loucura esse Sincerão, hein? O pessoal ficou revoltado. Pô, o pessoal ficou tão revoltado lá que foi tretar com a Ana Paula enquanto ela tava tomando banho, né? Foi meio que acuar, né? Eu acho que eu senti essa acuação. Eu senti que o pessoal foi meio que acuar a Ana Paula ali no banho ali. Assim, também, né? A Ana Paula não tá completamente certa, né? A gente sabe que a Ana Paula não é um santo, não é um santo divino ali que não erra, né? A gente sabe disso. E olha, antes da gente finalizar esse episódio, eu queria muito falar sobre um comentário que teve no Espiadinha no Spotify, que foi perguntando, foi do Lilian Ivo, perguntando, né, como é que tá meu top 3. Cara, tá difícil, né? Tá difícil o top 3. O top 3 montado ali, né, no comentário, foi Ana Paula, Boneco e Juliano. Cara, tá difícil, hein? Tá difícil. Eu queria um contraponto. Eu queria um contraponto numa final, num top 3. Eu queria muito. Então, assim, pra mim, vou dar minha opinião aqui que, assim, mesmo sendo bem difícil, eu acho que eu boto Ana Paula em primeiro, disparado, né? Eu acho que é óbvio. Cara, a Milena se pá um terceiro. Eu acho que ela foi muito boa pro jogo. Eu acho que ela teve muitos momentos ali de desagrado, agrado, sabe? Ela teve muito esse pico de até de certa forma, né, rejeição, quando ela treta ali com a Ana Paula, dos momentos ali que ela acaba descontrolando. Teve muitos momentos ali bons de Milena. Então eu boto ela no top 3, mas eu boto ela em terceiro. E segundo eu vou por um contraponto. Eu não sei. Segundo eu talvez colocaria o Juliano. Talvez eu gosto da atitude dele. Assim, eu vejo que ele não é um personagem que aparece o tempo todo, não é um personagem ali que chega, que grita, que berra, mas eu acho que ele é um bom articulador. Mas nesse top 3, eu acho que eu tiraria, na verdade, a Milena e colocaria, sabe quem? Eu acho que é a Jordana, cara. Mesmo a Jordana ela sendo um contraponto, mesmo muitos momentos ali ela estando errada, eu gosto muito da personalidade treteira dela. Eu acho ela uma personalidade ali muito boa, sabe? Se ela entrar numa fazenda, é muito provável dela ganhar até. Acho que a Jordana ela treta demais. Ela não compra, né, praticamente nem toda a treta. E ela também tem um jogo ali muito bom. Eu acho que teve momentos ali bons ali de Jordana ali, quando ela faz, a estratégia ali com a Ana Paula foi fenomenal, sabe? Foi um momento ali muito bom no jogo. Eu acho que ela consegue se reverter nesse jogo. E eu acho que se por acaso, né, o Jonas ele sair, que eu acho que vai sair, eu acho que muito possivelmente, a gente vai ter uma recalculada de rota de Jordana, né? Eu acho que a Jordana, ela é uma pessoa muito mutável no jogo. E antes da gente finalizar esse episódio, também vamos comentar como é que estão as nossas enquetes. Vamos começar pela enquete do YouTube. Na nossa enquete no YouTube, né, desta eliminação, está o seguinte: quem vai ser eliminado do BBB 26? Gabi está com 4%, Jonas com 36% e Juliano com 60%. Já na enquete no Spotify está o seguinte: na enquete do Spotify, né, a gente conhece, né? A gente sabe como é que está a enquete do Spotify, que é sempre uma rejeição absurda, mas eu adoro isso. A Gabi, ela tá com 13%, Jonas com 81% e Juliano com 6%. Eu acho que a enquete do Spotify, mesmo ela sendo muito rejeição, eu acho que o Jonas ele sai. Eu acho que a enquete do Spotify é até que justa até. Se a gente for pensar no quesito ali de jogo, eu acho que a Gabriela ela pouco apareceu, ela apareceu menos do que o Juliano. Eu acho que o Juliano ele tem os próprios embates, ele tem as próprias tretas que ele teve, né? Os próprios momentos icônicos.
A Gabi, cara, ela se escondeu muito. Teve um momento ali dela ali que ela se escondeu muito, principalmente quando ela tava junto ali com o grupo do cowboy, né? Que, assim, ela se rebela contra, mas logo em seguida ela volta pro grupo, sabe? Então ela tem muito esse pico de caralho, que foda, ela rebatendo tudo, o grupo, colocando o cowboy no monstro. Aí logo em seguida, depois de 3 dias ali, reconversando ali com o grupo, ali volta pro grupo, sabe? Ali conversa, ali tenta interagir de volta pro grupo. Então ela fica nesse clima aí de morde-a-sopra ali com o próprio grupo ali de voar. Então eu não vejo que ela tem um momento ali impactante, sabe? Um momento ali de reviravolta dela. Então eu acho que a enquete do Spotify é justa, mas eu acho que não vai ter essa rejeição. O que eu imagino, o que eu pelo menos imagino, é que o Jonas ele sai com 60%, talvez. Com 65%. Vou tentar cravar, vai. Com 67% eu chuto aí pro Jonas aí na porcentagem total. Eu acho que no voto único, cara, pode chegar até no 70%, eu acho. Eu acho de verdade que pode chegar no 70%. Voto da torcida que eu acho que vai dar uma amenizada ali no Jonas. Voto da torcida eu acho que vai estar um pouquinho ali pro 50%, sabe? 55% ali pro Jonas. Mas eu acho que o Jonas ele sai. Eu acho que é óbvio, eu acho. Mesmo tendo muitas enquetes, né, apontando o contrário, eu acho que, de fato, o Jonas ele vai acabar sendo eliminado. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Se você ainda não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez que a gente está comentando todos os dias sobre o BBB 26. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau!